Bom, pessoal, primeiramente quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Antônio Marcos, juntamente com o professor João Lucas. Somos o sétimo período do IFO, estaremos com vocês aí durante esse trajeto, né, durante esse ano letivo, para ajudar com vocês com o desenvolvimento dos conteúdos relacionados à física, tá? Hoje a gente preparou para vocês uma revisão relacionada a conteúdos que vocês viram no primeiro ano. O João Lucas vai dar a parte teórica e vai comentar um pouco com vocês, e eu vou seguir para resolver alguns exercícios, né, alguns exemplos para a gente praticar isso aí. Tudo bem? Então agora eu passo a palavra para o João Lucas e ele vai dar prosseguimento à parte teórica. Então, pessoal, a gente está seguindo o conteúdo do livro Revisa Mais, né, que é uma revisão para o Enem. Vocês já estão no segundo ano, mas o livro, né, o que nos foi requisitado, é que a gente é, passasse, né, revisitasse com vocês o conteúdo que vocês viram no primeiro ano. E lá o primeiro conteúdo que vocês veem é a questão das grandezas, medidas e o movimento, né? É onde vocês vão entender o que é a física, entender as medidas que a física usa, e vão entender um dos pilares do estudo da física, que é o movimento, que é a parte da mecânica, né? Vamos lá. Bem, o primeiro ponto a se entender é o que de fato é a física, né? Algumas pessoas podem pensar, a física é matemática e só. Algumas pessoas pensam isso. É igual a matemática, alguns falam. Mas não, a física não é igual a matemática. Por quê? Porque a matemática, pessoal, ela só se preocupa com os valores, em chegar nos determinados valores, né? Já a física, a preocupação dela vai ser em chegar em um valor e interpretar esse resultado, né, na óptica da natureza, entendeu? Você observa um fenômeno, você aplica matemática para tentar entender aquele fenômeno e você faz uma interpretação. Enquanto que a matemática vai se preocupar em chegar em um resultado, mas não vai se preocupar em saber exatamente o que aquilo representa na natureza. A física ela vem para entender a natureza. Tá bom, aqui tem uma definição que é muito boa. Vou ler para vocês, né? Física, palavra originada do grego physique, é a ciência das coisas naturais que estuda as propriedades da matéria, toda matéria, da energia, do espaço e do tempo. Ela tem por objetivo estabelecer as leis que regem os fenômenos da natureza, como já disse antes. Estudar física ou qualquer outra ciência implica observar o ser humano sob sua própria óptica, pois somos partes integrantes do universo. Bonito isso, né, pessoal? Muito bonito. Somos partes integrantes do universo. E de fato somos, né? Toda a matéria que constitui o nosso corpo advém das estrelas, né? É criada dentro das estrelas. Então, somos aquele papo, nós somos poeira, frutos da poeira estelar e tal. Então, é isso que a física se preocupa, com o estudo do universo, realmente tentar entender o universo, tentar equacionar as leis que regem o universo, tá bom? Vamos lá. É, vamos tentar entender o que são os fenômenos, então. O fenômeno, ele é algum acontecimento, alguma transformação, algo que você consegue observar na natureza, vai ser um fenômeno, porque isso é um acontecimento, né? Tem dois tipos de fenômenos. Primeiramente, os fenômenos físicos, que são os que a natureza da matéria não se altera. Aqui tem o primeiro exemplo, que é o queijo fatiado. Ele é um resultado de um fenômeno físico. Por quê? Porque ele foi fatiado, mas ele ainda continua sendo um queijo, sem nenhuma alteração na matéria dele em si, na natureza da matéria, certo? É, o outro tipo é o fenômeno químico, porque aí você tem uma alteração da natureza da matéria. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o queijo queimado. Ele não foi só cortado, ele não continua só sendo aquele queijo normal. Agora ele é um queijo que foi queimado. Então a natureza da matéria foi alterada. Então, isso aqui já é um fenômeno químico, tá? Então existem esses dois tipos de fenômenos. Agora, os conceitos de grandeza. A grandeza física, vamos lá. É o ente físico associado a algum fenômeno natural, que pode ser comparado e medido quantitativamente. São exemplos de grandeza física. Tempo, distância, massa, velocidade, força, etc. Todos eles são grandezas físicas. Por quê? Porque são mensurações, você mensura determinados fenômenos. Por exemplo, a passagem do tempo. Você liga lá o seu cronômetro, você está observando números aleatórios passando no seu cronômetro. Enquanto você não associa uma grandeza física a isso, você não entende que aqueles números passando é o tempo passando.
entendeu? Então, a grandeza física veio justamente para auxiliar você a entender o mundo que está ao seu redor. Por exemplo, tá lá um determinado medicamento e na caixa vem informando, manter isso aqui numa temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo. Você percebe que aí já tem uma grandeza física também, que é a temperatura. Então, tudo ao seu redor tem grandezas físicas associadas. E para você entender o mundo que está ao seu redor, você precisa entender essas grandezas físicas. Você está lá numa, numa determinada rua e tem uma placa lá escrito 50 km-H, né? Você olha aquilo e vê, tá, o que esse número significa? Tem 1 km/h. Então, esse que é o limite de velocidade, né? Então tem uma grandeza física associada a isso. Então tudo ao seu redor tem grandezas físicas associadas. E é por isso que é tão importante entender estes conceitos da física. As grandezas físicas, que são perfeitamente caracterizáveis, tão somente por um valor numérico e uma unidade de medida, isto é, pela sua intensidade, recebe a denominação de grandezas físicas escalares. São grandezas físicas escalares, tempo, massa, comprimento, temperatura, pressão, etc. Ok. Olha só, aqui, a massa, né? A massa, vamos dizer, 1 quilo de massa. 1 quilo, você nunca vai falar, é 1 quilo que está indo em tal direção, em tal sentido. Você não vai falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é uma característica das grandezas físicas escalares. É aquilo e pronto. Massa de 1 quilo, ou 30 centímetros. 30 centímetros é escalar. Por quê? Porque não vai ter um sentido, direção, esse tipo de coisa é, associado, tá bom? É aquilo e pronto. Já as grandezas físicas vetoriais, você vai ter essa questão da orientação, né? Da orientação espacial. Vamos lá. São aquelas que contam, além da intensidade, como orientação espacial, né? Uma direção, um sentido, por estarem plenamente caracterizadas. E é isso, ó. Você tem vários conceitos que você precisa dessa questão da orientação, como, por exemplo, a velocidade, força, todas elas precisam de uma orientação. Estou aplicando uma força de 20 newtons, para a direita, ou para a esquerda, para cima, para baixo, então você precisa desses fatores. O vetor, o que é o vetor? Ele é um ente matemático que permite a representação da orientação espacial. São exemplos de grandezas físicas e vetoriais: aceleração, velocidade, força, impulso, quantidade de movimento, etc. O vetor a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes o que é um vetor, tá? Acho que vocês já conhecem, mas a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Olha só, uma outra parte importante da física é o Sistema Internacional de Medidas. Bom, essa aqui são as unidades padrões, tá? Todas elas são grandezas físicas. Então, qual é a grandeza física do comprimento? É o metro, simbolizado por M. Da massa, é o quilograma, simbolizado por kg, quilograma. Tempo é o segundo, que é o S. Então, ó, se um exercício lá pede, eu quero essa resposta no Sistema Internacional de Medidas, no SI, você não vai colocar lá, o tempo aqui, chegou numa questão, o tempo aqui é igual a 1 hora. Você não vai fazer isso. Você tem que converter essa hora em segundos. Por quê? Porque está pedindo o sistema internacional. Assim também com a massa, você não vai deixar em gramas, você vai deixar em quilogramas. Comprimento, você não vai deixar em quilômetro, nem centímetro, vai deixar em metro, sempre isso. Aqui tem alguns outros que vocês vão ver lá pelo terceiro ano. Ó, intensidade de corrente elétrica, o ampere. Temperatura termodinâmica é o Kelvin, né? A temperatura do zero absoluto. Quantidade de matéria, que é o mol, você já viu isso aqui em química, provavelmente. A intensidade luminosa, que é a candela. E aqui nós temos a anotação científica e ordem de grandeza, que o professor Antônio vai explicar para vocês. Então, pessoal, continuando a explanação teórica com relação ao assunto, né? Mas o que acontece? Como o João Lucas mostrou aí, a gente tem algumas grandezas, né, que a física precisa se utilizar para representar o que está acontecendo durante um fenômeno físico. E ele deu como exemplo, um dos exemplos, né, foi o de comprimento ali, que é o metro. Eu trouxe como exemplo aí, a gente trouxe, né, como exemplo o metro, para vocês verem o seguinte, que às vezes você vai ter múltiplos e submúltiplos dessa grandeza. Por exemplo, o metro, né? A gente está acostumado a ver, por exemplo, uma régua graduada em centímetros ali, né? Que é um submúltiplo do metro, ou seja, uma parte menor do metro, como se você tivesse fatiado o metro ali
em pedaços menores. Ou se você está numa rodovia, por exemplo, a gente divide a rodovia, né, geralmente em quilômetros, que já seria um múltiplo do metro. Mais ou menos essa ideia. Para a física, existem algumas situações em que, apesar de você ter o dado, por exemplo, ali, né, em centímetro, em quilômetro, em milímetro, você precisa dele na unidade padrão ali, digamos assim, a unidade central do SI, que é, por exemplo, o metro, e não ele em submúltiplo, não ele em múltiplo. Você precisa dele em metro, não em centímetro, em quilômetro. Então, é preciso você saber, por exemplo, fazer a conversão disso. Aí tem alguns exemplos, né? O primeiro aí, ó, os principais submúltiplos do metro, que é, por exemplo, o centímetro, que ele é a mesma coisa que 0,01 metro, ou seja, é como se eu tivesse pegado um metro e dividido ele por 100, né? Por isso a ideia de centímetro é a centésima parte do metro. E aí você veja que isso, notação científica, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, ou seja, né, 1 sobre 100. Aí você tem a mesma coisa para o milímetro, já seria 0,001 metros, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, ou seja, a milésima parte do metro. E aí você tem o micrômetro, por exemplo, que é 10 elevado a menos 6, você tem o nanômetro, que é 10 elevado a menos 9, e você tem o pico, né, que é 10 elevado a menos 12. Tá? Então, esses submúltiplos aí são muito importantes, vão aparecer para vocês eventualmente, né? Vocês estão no segundo ano aí, talvez não apareça com tanta clareza agora, mas lá no terceiro ano, esse micrômetro aí, esse nano costuma aparecer bastante. Então, aqui a gente tem 1 metro, mas a gente poderia ter outra grandeza, por exemplo, poderia ter uma grandeza associada a, sei lá, massa, né? Por exemplo, miligrama, ou, por exemplo, grama, né? São submúltiplos do quilograma. A tonelada já seria um múltiplo do quilograma, e assim vai. A gente tem aqui, ó, continuando com os exemplos do metro, né? A gente tem múltiplos dele, ou seja, que representam valores bem maiores. Por exemplo, o quilômetro, né? A gente sabe que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, em vez de você ficar falando, por exemplo, eu tenho 50.000 metros, né? Você fala, não, eu tenho 50 quilômetros, que é a mesma coisa que 50.000 metros. Ajuda até mesmo na compreensão do que está acontecendo, né? Tem o megametro e a gente tem o gigametro. Todos eles acompanhados, esse que vocês têm que prestar atenção, das suas respectivas potências, né? Então, por exemplo, quilômetro, 10 elevado à terceira, mega, 10 elevado à sexta, giga, 10 elevado a 9. Essas letras que aparecem no começo, que é de fato importante para você entender aqui, porque imagina que eu posso estar trabalhando com outra grandeza, né? Por exemplo, watts, unidade de potência, mas quando eu falo para você, ó, é gigawatts, você já sabe que é 10 elevado a nona watts, por exemplo, e assim sucessivamente. Aqui do nosso outro lado aqui do nosso material, né, a gente tem uma estimativa, a gente tem aqui, na verdade, o padrão, né, que é para você colocar os valores em notação científica. O que acontece? Geralmente, ou ocasionalmente, né, você pode ter valores que são muito pequenos ou muito grandes. Por exemplo, um cientista ali que esteja tentando observar, né, quantificar, por exemplo, o quão grande é uma molécula, e ele vai chegar a valores muito pequenos. Ou ele pode, por exemplo, querer saber a distância de planetas ou estrelas, vai chegar a valores muito grandes, né? E aí você pode querer, por exemplo, escrever isso de uma forma menor, uma forma mais simplificada, que consiga passar para a pessoa que vai ver essa informação de maneira mais tranquila, né? Então, para isso, a gente tem a notação científica. Reduzir números que estão extremamente grandes ou extremamente pequenos a um número ali mais compacto, digamos assim. Qual é a regra para isso, né? Bom, a regra para isso é a seguinte, ó. Vocês podem ver aí, né? Para você colocar um número em notação científica, e a gente vai fazer alguns exemplos para não ficar tão abstrato, mas o que você precisa? Você precisa colocar esse número numa potência de base 10, e o número que está multiplicando essa potência de base 10, ele tem que estar nesse intervalo, entre 1 e 10. Ou seja, não pode ser um número maior do que 10, né? E também não pode ser um número menor do que 1. Tem que estar entre 1 e 10. Isso vai ficar mais claro quando a gente for resolver os exercícios, tá? Quando você faz isso, quando você coloca isso em notação científica, você pode, além disso, né? Além de agora que você compactou a sua informação, você pode dar uma ordem de grandeza, que é uma coisa muito cobrada em física, em alguns exercícios aí. O que seria a ordem de grandeza? Seria uma estimativa de qual é o grau ali dessa grandeza, né? Será que ela está mais próximo de 100, mais próximo de 10 vezes o valor padrão da grandeza? E assim vai. Aqui tem uma regra que é a seguinte: se você colocou em notação científica um número, né?
e a potência aqui, o número que está acompanhando a potência de base 10, ele é menor do que 3,16, por exemplo, vamos supor que ficasse assim, ó, 2 vezes 10 elevado a 5, né? Aí seria menor do que 3,16, porque seria 2. A ordem de grandeza seria o próprio 10 elevado a 5. A ordem de grandeza seria essa própria potência. Se esse número for maior ou igual a 3,16, por exemplo, sei lá, 6 vezes 10 elevado a 7. Aí você vai fazer o quê? A ordem de grandeza não vai ser mais 10 elevado a 7. Vai ser 10 elevado a 7 mais 1. Tá? 7 mais 1 daria 8. Né? Então, a sua ordem de grandeza seria 10 elevado a 8. Isso aqui, para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, depois a gente pode até aprofundar porque o padrão é esse, 10,16. Mas você pode ver que tem uma relação aí com a raiz de 10, né? Que é também a potência de base 10 aqui, etc. Mas, enfim, acho que a gente vai compreender melhor a notação científica quando a gente tentar resolver os exercícios, tá? Então, aguardo vocês na resolução de exercício também. Isso aí, João. Aqui, ó, o próximo conceito que a gente vai ver é o do vetor. Tem algumas operações aqui com vetor. Como foi falado antes, o vetor ele é uma representação matemática da questão da orientação. Né? Então, vocês podem ver aqui ó, que tem um vetor B, um vetor A. Né? Eles têm um determinado módulo. O que que é o módulo? É o comprimento desse vetor. Por exemplo, poderia ser 5 aqui. Ó. Daqui até aqui mede 5. Entendeu? Pode ser uma representação de, de módulo, né? De tamanho, de direção. Ele está para o sentido da direita, ele está na horizontal. Então, todas as características são características de vetores. Aqui, existem algumas operações. A primeira delas aqui é a soma. A soma é você realmente colocar, por exemplo, aqui o vetor B, né? Pegar o vetor A e colocar o começo desse vetor e fazer com que ele coincida com o final do outro vetor. Né? Isso, no caso, é a soma é, geométrica mesmo, né? Você pegar e colocar aqui, mas geralmente eles têm valores, tá? Por exemplo, esse vetor B poderia ter um valor de 3, esse vetor A poderia ter um valor de 4, digamos. Então você teria que somar o vetor B 3, vetor A 4, então daria um vetor resultante 7. No caso, a parte geométrica é realmente você pegar aqui, ó, e colocar, né, fazer com que o começo de um se coincida com o final do outro, né? E fazer essa representação. Isso aqui se torna um novo vetor, que é o vetor resultante, o vetor R, que no caso, se fosse 3 e 4, que seria um vetor de tamanho 7, tá bom? Então é assim que você soma vetores. Subtrair, você já faz o processo inverso. Aqui ó, você tem dois vetores. O vetor A, que está para a direita, né? Direita, na horizontal, tal. E o B está para a esquerda, então eles estão em sentidos opostos. Lá, quando você estuda forças, você tem duas forças que estão em sentidos opostos, você vai ter uma força resultante. Né? Se tiver uma força de 100 para cá e uma de 80 para cá, a força resultante vai ser que é 20 para cá. Tá bom? Então, e isso aí é uma subtração de vetores que você está fazendo. Então, aqui no caso, ó, o que você fez? Fez o A menos o B. E como B era menor que A, resultou em um vetor menorzinho que um vetor R, tá? O próximo aqui é a multiplicação de um vetor. Mais especificamente, a multiplicação de um vetor por um número normal, um número natural aqui. Então, nesse caso, ó, o vetor P, que é esse vetor em azul, ele é classificado aqui como 3 vezes o vetor V. Então, o vetor V sozinho é só esse primeiro aqui, ó. Mas como você multiplicou ele por 3, então você vai somar ele aqui e aqui, resultando nesse novo vetor, o vetor P, que é o vetor resultante dessa multiplicação de 3 vezes o próprio vetor, tá bom? Você somou ele 3 vezes aqui. O próximo conceito é o de velocidade escalar média. Mas antes de entrar no conceito propriamente dito, tem o conceito de deslocamento escalar, né? O que é o deslocamento escalar? É basicamente a distância percorrida por você, mas não considerando exatamente a distância percorrida, e sim a sua posição final e a sua posição inicial, que são considerados aqui no deslocamento escalar. Então, se, por exemplo, você está numa rua, né, e você estabelece que um determinado ponto ali na frente da sua casa é o ponto zero, e você anda 100 metros para frente, o seu deslocamento escalar, nesse caso, vai ser o deslocamento, a posição final, que são 100 metros, menos a sua inicial, que é o zero. Então, você teria um deslocamento escalar de 100 metros.
Tá, mas e se eu saísse aqui, entrasse na casa do vizinho, depois do outro, ficasse fazendo, né, um formato de zigue-zague e chegasse lá? O seu deslocamento escalar ainda seria 100, porque o que importa é só a posição final e a posição inicial. O seu A distância que você percorreu seria bem maior que 100, mas o seu deslocamento escalar seria exatamente esse, de 100, porque o que importa é o final, é a posição final e a posição inicial. Agora que tem um conceito de velocidade escalar média, né, que é a questão da variação do espaço em relação ao tempo. Aqui você vai substituir o ΔS pelo S2 menos S1, que já é o deslocamento escalar, que você já conhece, né? E o tempo, você vai pegar o tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse exemplo aqui, se você considerar que no momento que você saiu da frente da sua casa e foi em direção ao segundo ponto, que está a 100 metros de distância, você considerar como zero. E você fala, eu cheguei lá em 30 segundos. Então, a sua variação do tempo é de 30 segundos, porque 30 lá, no momento que você marcou, 30 lá, zero aqui, 30 menos zero, 30, né? Então você teria aqui, no caso, 100 dividido por 30, poderia fazer a divisão tranquilamente e assim você obteria a velocidade média, né, em metros por segundo, que, como eu já mostrei antes, é a unidade padrão do sistema internacional, sempre metros por segundo. E vocês estão mais acostumados com quilômetros por hora, né? Porque é justamente a velocidade que mostra no seu velocímetro, vai mostrar a sua velocidade, não é mostrar a velocidade escalar média, tá? E sim é instantânea, é a velocidade que você está naquele exato momento. Lá é geralmente mostrado em quilômetros por hora, né? É o que sempre tem nas placas e tal. Mas isso aqui não é a unidade padrão do sistema internacional. Então, quando uma questão pedir, fala a velocidade no sistema internacional, então você vai ter que fazer uma conversão para metros por segundo. Aqui tem como você pode fazer isso, ó. De de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Aqui tem um exemplo, é, que é o seguinte, ó, 15 metros por segundo. Como é que você converte isso em quilômetros por hora? Simples, multiplica por 3,6. 15 vezes 3,6, 54 quilômetros por hora. É muito simples. Se você quiser agora converter de quilômetros por hora para metros por segundo, divide isso aqui, 54 dividido para 3,6, que você vai obter 15. 15 o quê? 15 metros por segundo. Próximo conceito, pessoal, de aceleração média. A aceleração média vai definir agora a sua variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a velocidade média mede a variação do espaço em relação ao tempo, e a aceleração mede a variação da velocidade em relação ao tempo. Aqui, novamente, você não vai se preocupar com as velocidades que tiveram ali ao longo do percurso, se ficou diminuindo ou acelerando e tal. Como você quer a média, você vai apenas se preocupar com a velocidade final e a sua velocidade inicial, tá bom? É, e o tempo? Você vai se preocupar também com o tempo final e o tempo inicial. Somente isso porque você está buscando a sua média e não a sua aceleração instantânea, tá bom? Então, por exemplo, você partiu daqui ah, com uma velocidade inicial igual a zero, você saiu do repouso e chegou em um determinado ponto com uma velocidade de 100 km por hora. Então, sua variação da velocidade é 100 km por hora, né? Ah, por quê? Porque é o final menos o inicial, beleza? Variação do tempo, eu cheguei lá nessa velocidade. Eita. Aí. É, Tá, eu cheguei isso em 10 segundos. Tá, se tu estabeleceu que no repouso o teu tempo era zero, quando você chegou lá, você obteve o seu tempo final, né, que foi de 10 segundos. Então você foi de 0 a 100 em 10 segundos. Entendeu? Essa é a sua aceleração média, você vai poder obter certinho ali, fazendo a divisão. É, Aqui, tem um exemplo que é bem interessante. Ó. Você tem aqui um carro, né? Esse carro está saindo de uma garagem, ou seja, ele está inicialmente com velocidade zero, né? Ele sai do repouso e quando está no meio do quarteirão aqui, ele já está com uma velocidade de 60 km por hora, ou seja, a velocidade dele está aumentando. Isso significa que ele está acelerando no sentido aqui positivo, né? Se você estabelecer que esse sentido aqui é o sentido positivo e que a velocidade dele está aumentando, então você tem uma aceleração aqui, né? Ele está aumentando. Por quê? Porque a velocidade é maior que zero e
então logo a aceleração média é maior que zero também. Ele continua aqui no fim do quarteirão, ele continua com essa velocidade de 60 km por hora. Então, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho daqui até aqui, você observa que não houve variação da velocidade, ele se manteve constante 60 km por hora. Então, não teve aceleração. Por quê? Porque afinal é igual ao inicial, 60 menos 60, zero. E aqui ó, você observa que ele saiu de 60 para 20, porque tem um semáforo próximo, então diminuiu a velocidade dele. Então aqui você tem uma desaceleração, pessoal. Então você diminuiu a sua velocidade de 60 para 20. Então é isso a parte teórica. Agora o Antônio Marcos vai resolver algumas questões com vocês. Beleza. Ok, pessoal. Então, agora, dando continuidade ao conteúdo, né? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês para que fique mais claro, né? Aquilo que o João Lucas acabou de comentar e eu também. Então, os exercícios estão aí na tela, tá? Eu trouxe para vocês alguns exercícios de notação científica para a gente comentar, já que vocês vão ter que utilizar isso, tá? E mostrar como isso cai, por exemplo, no vestibular que vocês... Vestibular não, né? No exame aí que vocês estão se preparando, tá? Que é principalmente o Enem, né? A primeira questão, que foi a questão do Enem de 2015, diz o seguinte, ó: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio. Aí ele fala assim: a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012, né, foi de... Bom, a gente sabe que no mês de julho de 2012 foi exportado isso aqui, 4,129 milhões de toneladas, tá? Isso em toneladas foi exportado. E aí no final ele pede para você mostrar, né, como é que isso seria colocado já em notação científica. Olha aqui, ó, já isso em notação científica, né, ó, a quantidade em quilogramas de soja exportada do Brasil no período de julho de 2012, né? A primeira observação que você tem que fazer aqui é que o valor que você tem, que é 4,129 milhões, tá? Ele está em toneladas, né? Então, isso é um múltiplo do quilograma e ele quer que você deixe isso em quilograma. Pessoal, aqui a ideia básica é a seguinte: você tem que saber que uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas. Tá? Então, por exemplo, eu já sei que 4,129 milhões de alguma coisa, eu posso... Milhões, nessa palavrinha milhões, significa 10 elevado a sexta. É eu pegar o número e multiplicar por 10 elevado a sexta. Se fosse 4,129 mil, seria 4,129 multiplicado por 1.000. Agora é milhões disso, então multiplico por 10 elevado a sexta. Esse carinha aqui, ó, esse 10 elevado a sexta, a ideia de milhões de alguma coisa, tá? Porém, contudo, todavia, no entanto, quando eu faço isso, eu ainda tenho um número em toneladas, né? Mas o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é ter esse valor em quilogramas. Como ele ainda está em toneladas, e a gente sabe que uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas, eu faço o quê? Eu multiplico esse meu valor por 1.000, tá? E aí 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? 10 à terceira. Multipliquei, então, por esse vermelhinho aqui, esse fator, para agora eu ter o meu valor em quilogramas. E aí, veja, propriedade de potência agora, né? Eu repito esse cara, posso repetir ele tranquilamente. Aqui eu resolvo 10 elevado a sexta vezes 10 elevado ao cubo. Como é que a gente resolve isso? Repete a base, né? Multiplicação de bases iguais, potências de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 6 mais 3, 9. Resposta, letra C. 4,129 vezes 10 elevado a 9. Questão bem tranquilinha, que caiu no Enem de 2015, tá? Bem tranquila mesmo. Questão apenas de conversão, né? Aqui, essa questão é uma questão já envolvendo propriamente o conceito de notação científica, né? Não só de conversão ali, de significação do número. Aí diz o seguinte, ó: nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica. Desculpa, que consiste em um número x tal que... Então, olha a expressão que tem que estar, ó. Você tem que ter um número x, né, variando entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10, que foi aquilo que a gente comentou na parte teórica, né? Por exemplo, x vezes 10 elevado a alguma coisa. Só que esse número que está multiplicando a potência de base 10, ele tem que estar nesse intervalo. Ele tem que ser maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 10, tá? Aí, veja, aí ele fala, assim sendo, né,
0,00000045 deve ser escrito de que forma? E aí, veja, se você sabe como funciona a notação científica, se você entendeu isso aqui, principalmente, né, que é a informação que ele dá na própria questão, você já poderia de cara descartar algumas opções. Por exemplo, a letra A não faz sentido algum. Por quê? Porque ele fala que o número que está multiplicando a potência de base 10 aqui tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Esse 0,45 é um número menor do que 1 e não maior do que 1. Então, isso aqui está descartado, tá? A letra C é 45, só que a gente sabe que tem que estar no intervalo de 1 a 10, ou seja, maior do que 1 e menor do que 10. 45 também não serviria para a gente. Tá? E aí você fica com essas opções, né? A B, a D ou a E, que é o 4,5. O 4,5 atende as duas condições. Ele é maior do que 1 e ele é menor do que 10. Agora a gente tem que descobrir qual é a potência base 10 que tem que estar multiplicando esse 4,5. Como é que a gente descobre isso? Bom, só você pegar a vírgula, que está aqui, e ir até o 4,5. Quando você faz isso, eu ando uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o número vira 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. Antônio, como é que a gente sabe que o número é negativo, né? Que o expoente desse cara aqui é negativo? Bom, é bem fácil. Você pode ir, inclusive, pela lógica. Imagina só, imagina que esse cara aqui seja um número positivo, né? Você vai estar dizendo, por exemplo, que isso aqui, esse número 0,00, ele pode ser escrito como 4,5 vezes 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 é 1 seguido de 7 zeros, né? Seria 10 milhões. E esse número não é 4,5 vezes 10 milhões. Pelo contrário, ele é um número bem menor do que isso. Quando você coloca o expoente negativo, você está indicando que ele é 4,5 dividido para 1 seguido de 7 zeros. Ou seja, ele é um número muito pequeno. Então, um expoente negativo. Beleza? Lembre-se, expoente negativo indica que esse número, na verdade, está lá embaixo, dividindo aquele cara. Tudo bem? Então, qual a alternativa que a gente ficaria? Letra B. Tá? A gente marcaria aqui a B tranquilamente. Beleza? Agora a gente entra nas 3 últimas questões, que são questões de cinemática, tá? Cinemática escalar, que vão envolver conceitos que o João Lucas trabalhou com vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual é o espaço percorrido, né, em metros, percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo? Claro. Aí, pessoal, observa só. Uma das coisas que eu recomendo você fazer, eu acho que qualquer professor, mais professor de física recomendam isso, né? Principalmente quando você está em processos de estudo, é você anotar os dados que você tem. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho velocidade, eu tenho um intervalo de tempo de 1 segundo e eu quero saber qual é a minha distância. A segunda coisa que você vai analisar é o seguinte, bom, será que as minhas unidades estão batendo? Por exemplo, eu tenho uma velocidade de km por hora, mas o meu tempo está em segundos, não está em horas, né? E outra, ele quer o espaço percorrido em metros, né? Ele fala que é o espaço percorrido em metros. Então, o que você tem que fazer? Pegar essa velocidade, que não está em metros, também não está acompanhando segundos, e passar ela para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Bom, João Lucas explicou para vocês, ó. Quando eu tenho uma velocidade, ela está em quilômetros por hora, eu divido esse cara por 3,6. Dividindo isso aqui por 3,6, vocês vão encontrar o 40. Então, isso é 40 metros por segundo. Agora que a gente já tem o que a gente queria, né? Eu posso jogar na fórmula de velocidade média. Ó. Antônio, eu posso jogar nessa fórmula de velocidade média tranquilamente? Pode, porque ele diz que a velocidade é constante, né? Com velocidade constante. Então, você não precisa ponderar que essa velocidade variou em algum momento. É a velocidade constante mesmo. Então, a velocidade média é igual ao espaço percorrido por ΔT. Quem eu tenho? Velocidade média, que é 40. Quem eu quero? ΔS, então você não mexe. O tempo eu tenho? Tenho, que é 1 segundo. É só multiplicar cruzado agora, né? ΔS vezes 1 é o próprio ΔS, 40 vezes 1 é o próprio 40. Então, o espaço percorrido é 40 metros. E aí, veja, o número matemático é 40, mas qual é a interpretação? Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade e voltar para o problema, você vai ver o seguinte, por que é muito perigoso um motorista dirigir mesmo com sono, principalmente, né, de veículos muito pesados? Porque ele está colocando em risco a vida dele e a vida de outra pessoa. 1 segundo que esse cara cochila é o suficiente para esse veículo de grande porte, de grande massa, né, de grande peso,
caso ele cochile por um segundo, é o suficiente para esse móvel se deslocar 40 metros. Então, imagina, deslocar 40 metros numa rodovia, ele pode colidir com o carro, ou pode colidir com um pedestre, enfim, pode acontecer diversos fatores aí. Então, a física, ela também instiga essa consciência, tá? Se você interpreta o fenômeno, geralmente, quase que todos os casos, você consegue tirar uma informação muito, muito interessante. Olha só aí, questão de número 4 é o seguinte: fazendo análise do videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, o jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos. Calcule a velocidade média em km por hora desse jogador durante a partida. Bom, pessoal, olha só, ele quer a velocidade média em km por hora. E, Antônio, se eu quero a velocidade em km por hora, eu preciso que a minha distância esteja em quilômetros e o meu tempo, né, esteja em horas. É o recomendado, né? Então, olha só, eu quero velocidade, eu tenho deslocamento e eu tenho o meu tempo, só que estão, né, em unidades aí que eu não queria que estivesse. Olha, esse ΔS, 16.200 metros. Eu quero passar isso para quilômetros. Como é que eu faço? Bom, divide por 1.000. Você sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 16.200 metros são quantos quilômetros? Divide por 1.000, né? Dividindo isso por 1.000 é como se voltasse 3 casas aqui. 1, 2, 3. Ou seja, isso é 16,2 km, tá? E o tempo, que está em 90 minutos, Antônio, é 1,5 horas. Por quê? Como é que a gente faz isso? Bom, tem duas maneiras de você resolver esse problema. Primeiro, uma regra de 3 simples, né? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então 90 minutos terão quantas horas? X. Se você resolver essa regra de 3, você encontra esse tempo aí, 1,5 certinho. O outro caso seria você pensar mais logicamente, né? Eu tenho 90 minutos, eu sei que 90 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 30 minutos. E 60 minutos é 1 hora. Né? E 30 minutos é metade de 1 hora, ou seja, é 0,5 horas, né? Então, 0,5, ou seja, no total você teria um tempo de 1,5 horas, que é o que já está aqui. Agora é só você substituir e já era, ó, velocidade média é igual ao espaço percorrido, que agora está em quilômetros, sobre o tempo. Dividindo isso, você vai encontrar exatamente 10,8 quilômetros por hora. E aí, acabou a questão. Última questão diz o seguinte. A última questão fala o seguinte, ó. Às 9h30, Osmar saiu de casa com a sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente, foi a casa de Odair, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Eu vou anotar esse fato aqui. Eu vou anotar esse fato e vou anotar esse fato. Aí ele fala, opa, anotei fatos demais, né? Não consigo mais apagar, tá? Consigo sim. Não tem fatos demais, né? Vou anotar tudo isso. Aqui, ó, 12 quilômetros, beleza. Aí ele fala, chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalar média de Osmar em quilômetros por hora, desde sua casa até a casa de Rosângela? Bom, pessoal, ele está perguntando aqui qual foi a velocidade média durante todo o trajeto. E como o João Lucas bem explicou para vocês, a velocidade média ela leva em consideração o tempo inicial que você saiu e o tempo final, sem se importar muito o que aconteceu ali no meio do caminho. Só está interessado em saber o tempo inicial e o tempo final, né? Você vai ter a variação do tempo. A mesma coisa para o deslocamento. Então, o que eu preciso? Para você calcular a velocidade durante todo o trajeto, você precisa saber qual foi o deslocamento total e qual foi o tempo total que foi gasto. Tá? Como é que a gente sabe o deslocamento? Bom, você já sabe aqui que no primeiro trecho, né, quando ele saiu de sua casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos, foi a casa de Odair, distante 12 quilômetros. Então, o primeiro trajeto aqui foi feito de 12 quilômetros. Né? Mas, aí ele chegou lá às 10 horas, né? Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Aqui, nesse segundo trajeto, ele não te dá o percurso, quanto que foi a distância ainda, mas ele te dá a velocidade. E a partir dessa velocidade que a gente vai tirar a distância que foi percorrida nesse segundo trecho. Então, ó, o segundo trecho, ele faz com uma velocidade de 20 km por hora, certo? E eu quero saber o deslocamento. Para isso, eu precisaria do tempo, né? Antônio, qual foi o tempo? Vamos analisar. Olha, ele chega às 10 horas na casa do Odair, ele conversa 30 minutos, né? Conversa durante meia hora, ou seja, ele vai sair
às 10h30, chegou às 10, conversou mais 30 minutos, está saindo às 10h30. E chega às 11h30, ou seja, de 10h30 para 11h30, ele gastou exatamente 1 hora. Então, durante esse trajeto aqui, ó, 1 hora que ele foi gasto, né? Então, Antônio, se a minha velocidade é de 20 km por hora e eu demoro 1 hora, quanto foi que eu andei? Bom, 20 km, pessoal. O João Lucas explicou para vocês o que significava quilômetros por hora, né? A cada hora que se passa, eu percorro 20 km. Então, se você demora 1 hora, você percorreu 20 km. Se eu quero encontrar através de expressão, você ficaria com algo do tipo ΔS, que é igual ao espaço percorrido, é igual à velocidade vezes o tempo. Isso vai ser igual a 20 vezes 1, que dá o próprio 20. Tá? Então, eu já sei as duas distâncias, né? Primeiro trecho foi 12, segundo trecho foi 20. O que eu precisaria agora é saber qual é o tempo total. Pessoal, o tempo total é fácil. Ó. Ele saiu às 9h30 e chegou no seu destino final, né? Porque de lá ele não faz mais nenhum tipo de movimento, às 11h30. De 9h30 para 11h30, passam-se exatamente 2 horas. Ou seja, o teu tempo aqui é 2. 12 mais 20 dá o 32. 32 por 2 dá 16. Ou seja, a velocidade dele durante todo esse percurso aí foi 16 km por hora. Lembrando, eu e o João Lucas estamos à disposição, vamos aparecer aí em breve para vocês, para aulas pelo Meet, né? Mas caso vocês estejam com alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, estamos aqui para ajudar, tá? Com isso, eu finalizo aqui, passo de volta a palavra para o João Lucas, caso ele queira falar alguma coisa, e desde já agradeço pela atenção de vocês, tá? Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bom estudo aí. Até mais.